Bom, pessoal, vamos aqui. Aula 2, aliás, aula um, tá certo? E a gente vai falar a respeito de temperatura, equilíbrio térmico e calor, tá certo? E lógico também as ferramentas que nós utilizamos, que no caso é o termômetro, né? Para calcular a temperatura, tá bom? Medir temperatura. Primeiro, vamos só definir aqui o conceito de temperatura, tá certo? Lembrando sempre, pessoal, que o material tá no livro, tá certo? Capítulo 1, página de 12 a 20. É sempre importante que vocês façam também a leitura do livro. Então, assim, temperatura, pessoal, a gente vai simplificar aqui, demonstrando através dessa imagem que você tem as moléculas de um corpo, seja qual for o corpo, seja ele no seu estado sólido, líquido ou gasoso, tá certo? Você tem as moléculas de um corpo e elas sempre estão em movimento, tá certo? Elas, por mais que seja pouco, mas elas sempre vão estar em movimento, em agitação, tá certo? E quando essa agitação ela aumenta, isso aqui é o que a gente vai chamar de energia cinética, tá certo? Então, quanto maior o movimento dessas partículas, tá certo? Maior vai ser o que nós vamos chamar de temperatura. Por quê? Porque com o aumento da velocidade dessas partículas, vai aumentar o que nós chamamos de energia cinética, né? Ou seja, a temperatura, pessoal, nada mais é do que digamos, o cálculo da somatória de toda a energia cinética de um corpo, tá bom? Ou seja, quanto maior o movimento das moléculas, maior o que nós vamos chamar de temperatura. Quanto menor o movimento, menor é o que nós chamamos de temperatura, tá bom? Outra coisa bem básica também, para a gente separar o que é temperatura de calor, é que temperatura, como eu já havia dito, é a agitação dessas moléculas aí. Agora, calor é a energia que é transmitida de um corpo para outro. Ou seja, essa energia é justamente aquela energia cinética que eu falei antes, tá certo? E que quanto maior o movimento dessas partículas, maior a temperatura, maior a energia desse corpo. Tudo bem. Agora, essa energia ela pode ser transferível de um corpo para outro. E essa transferência de energia térmica é o que nós vamos chamar de calor, tá bom? Então, por exemplo, a tendência do calor sempre vai ser o quê? Partir de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Nunca você vai ter o contrário, tá bom? Sempre vai ser de maior temperatura para o menor temperatura. Um exemplo aqui numérico, por exemplo, você tem dois corpos aqui, 80 graus Celsius e 30 graus Celsius, tá certo? Então, o calor, o fluxo de calor vai de 80 para o 30, tá bom? Outra coisa, equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando você tem justamente essa troca de calor, né? Ou seja, um corpo com maior temperatura, o outro com menor temperatura. Os dois entram em contato, vai haver a transferência do maior para o menor. E ao fim dessa transição de calor, nós vamos ter os dois corpos com a mesma temperatura. Isso aí é o equilíbrio térmico. Ora, o que são termômetros? Termômetro nada mais é do que o aparelho que serve para medir a temperatura, tá bom? Então, o princípio do termômetro é você utilizar o equilíbrio térmico, você coloca o aparelho junto com o seu corpo, por exemplo. Quando chegar ao equilíbrio térmico, você vai ter a noção de que a temperatura do seu corpo vai ser a mesma que a temperatura que está sendo aferida no termômetro. Então, quais são os tipos de termômetro que nós temos aqui? Os mais comuns são esses aqui, né? O termômetro de mercúrio, que ele acontece com a dilatação de um líquido, ou seja, quando você transfere calor para esse corpo aqui, um líquido que está, no caso o mercúrio, ele vai expandindo, vai se dilatando, tá bom? O termômetro de resistência, ele usa um pequeno fio, tá, um pequeno material metálico, e ele é ligado a uma bateria, e essa bateria ela vai passar uma corrente elétrica por esse material metálico. Com a resistividade, nós vamos ter uma alteração da temperatura desse material e isso vai interferir na corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o que vai nos dizer qual é a temperatura que esse corpo vai estar, tá certo?
Ou seja, esse aparelho aqui, qualquer tipo de aparelho digital, ele sempre vai ter um termômetro de resistência, né? De ar-condicionados e por aí vai. Um que está bem visível ultimamente é esse de infravermelho, né? Ele vai captar ondas eletromagnéticas, que é essa mesma onda de calor que nós transferimos, ela vai captar através de ondas o infravermelho, sem precisar do contato. Só por curiosidade aqui, nós temos um termômetro de lâmina bimetálica, que ele tal qual o termômetro de mercúrio, ele vai aquecendo e ele vai fazendo uma dilatação, e com essa dilatação ele vai alterando o ponteiro aqui. Isso aqui é utilizado para máquinas com caldeiras, por exemplo, que tem uma maior temperatura. Pronto. Quais são? Para medir a temperatura, nós temos as escalas, tá bom? Então, nós temos mais comum aí a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit, tá certo? Sendo que a escala Celsius foi produzido por esse sueco aí, o Anders Celsius, tá certo? Ela tem como referência a fusão da água a 0 graus. Aliás, ele tem a fusão da água a 0 graus e a ebulição a 100 graus, isso na pressão de 1 atm de atmosfera, ou seja, a altura do nível do mar. O Fahrenheit ele usa outra relação, que ele vai fazer uma mistura de água, gelo e sal, tá certo? Ou seja, o ponto de fusão que ele vai utilizar, isso também na pressão de 1 atm, o ponto de fusão que ele vai usar em relação à nossa escala Celsius, por exemplo, agora a fusão da água vai ser o 32 e a ebulição vai ser os 212. A escala Kelvin, pessoal, é a escala que é utilizada no Sistema Internacional de Unidades. Ela tem o ponto de fusão a 273 Kelvin e a ebulição a 273 Kelvin. Aliás, e isso aí, ele não tem valores negativos, e o Kelvin é o que nós vamos chamar de escala absoluta. Por quê? Porque o 0 Kelvin é o que nós vamos chamar de zero absoluto, que é a menor temperatura possível de uma matéria. Ou seja, se ela parar de vibrar completamente, isso aí é o 0 Kelvin. Tá certo? Então aqui, ó, nós temos a relação entre as escalas, tá bom? Então, ó, tirando como ponto aqui, ó, fusão da água, aí, ó, em Celsius é 0, que é Fahrenheit 32 e Kelvin é 273. Ebulição é 100, 212, 373, tá certo? A relação matemática entre essas fórmulas é esta aqui, tá bom? Para converter, a gente pode usar essas equações de uma maneira isolada também, tá aí as três formas separadas, tá certo? Agora, você pode utilizar também uma ferramenta para aplicar a mudança de unidade através do Google, por exemplo, né? Você tem duas ferramentas aí, por exemplo, um celular, um aplicativo de celular, e o Google mesmo ele consegue fazer essa conversão para vocês. Agora, pegar um exemplo aqui rapidinho. Se você tem 25 graus Celsius e quer transformar para Kelvin, por exemplo. Então, o que é que você pode se você for fazer na mão, digamos assim, ó, você vai aplicar essa equação, tá certo? Substituindo, ó, onde tem a temperatura Fahrenheit, a temperatura Celsius, nós vamos substituir por 25, né? Então, a fórmula inicial é essa aqui, só organizando, ó, passo 9 para cá multiplicando, tá certo? Passa o menos 32 para cá mudando o sinal, e perceba que quando eu pego essa fórmula aqui e organizo dessa maneira, ela vai ficar igual a que aparece lá no Google, tá certo? Quando você faz a transformação. Então, ó, substituindo os valores aqui, ó, você faz a multiplicação, depois divide, soma, dá o mesmo resultado, tá certo? É a maneira de você fazer essa equação aí. Na mão, digamos assim, mas o computador ele faz direto. E para transformar para Kelvin, é só você somar com 273, igual aquela equação lá anterior, tá bom?